Vamos lá, meus amores! Bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Agora nós vamos efetivamente entrar no tema prescrição. Então, eu preciso que você fique atento. É um tema extremamente importante e muito, muito cobrado. Ele pode aparecer na peça prática profissional, ele pode aparecer em questão de prova. E já aconteceu, acho que eu falei isso na aula anterior, de prescrição cair na peça e em duas questões, na mesma prova. Já pensou, gente, se isso acontece e você não sabe prescrição, desastre total, né? Então, assim, a gente precisa ter atenção. Prescrição é um tema recorrente, é algo muito importante com o que o advogado criminal tem que trabalhar. Realmente tem que saber fazer a conta. Você vai saber fazer para o resto da vida. Eu vou ficar muito feliz com isso. Veja, mas a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é quando eu vou arguir a prescrição e por que eu vou arguir prescrição. Quando e por que a prescrição tem que ser suscitada, né? E aí a nossa questão simplesmente se resume a isso. Olha só, prescrição é causa extintiva da punibilidade prevista no inciso 4º do artigo 107 do Código Penal. Então, indiscutivelmente, você tem que, veja, saber prescrição, porque é uma causa extintiva da punibilidade importante, ela vai ser suscitada como preliminar nas peças processuais, como mérito nas peças processuais. Então, é daqueles temas, junto, lembra, eu falei com você, prova ilícita, por exemplo, é um tema assim também, né? Então, a gente vai ter aula de prova ilícita, para quem já assistiu, beleza, quem não assistiu vai assistir, né, a 5ª aula de processo, quarta e quinta aula de processo. Então, o que a gente tem, na verdade, é que, gente, prescrição e prova ilícita são temas que transitam entre os temas processuais e os temas de mérito dentro da peça prático profissional. Por que prescrição vai ser suscitada como preliminar? E a gente vai trabalhar, eu vou mostrar a você que dentro das nossas preliminares processuais, nós vamos arguir, uma das hipóteses de análise é a causa extintiva da punibilidade, a prescrição é a primeira delas, né? Por quê? Porque, na verdade, gente, embora a prescrição seja direito penal, se a prescrição retira do Estado o direito de punir, qual é o interesse de agir? Então, se o crime está prescrito, se a pretensão, na verdade, não é o crime que prescreve, é a pretensão punitiva estatal. Então, se a intenção do Estado de punir o agente deixou de existir, para que processo, né? Então, as causas extintivas da punibilidade acabam interferindo também na utilidade e na necessidade do processo crime. Toda vez que tiver ocorrido uma causa extintiva da punibilidade, aquele processo é desnecessário e inútil, entende? Então, é isso que a gente tem que entender e por isso mesmo, quando você vislumbra dentro de um caso concreto a ocorrência da prescrição, você tem que lembrar que você vai sustentar também que não há interesse de agir, né? Então, seria uma preliminar, por exemplo, numa resposta à acusação, poxa, a denúncia sequer deveria ter sido recebida, pois não há interesse de agir se já está prescrita a pretensão punitiva estatal. Então, você tem que ter atenção a isso, a gente vai aprender a ver isso também quando a gente estiver trabalhando resposta. Mas, então, o primeiro grande motivo é prescrição é causa extintiva da punibilidade, ok? E isso interfere também na própria utilidade e necessidade processual, tá? Bom, mas aí quando é que eu vou arguir a prescrição? Gente, prescrição é algo que pode ser arguído a qualquer momento. Então, para um advogado arguir a prescrição da pretensão punitiva, ele não precisa estar num momento processual específico. Ele pode apresentar o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição apenas numa simples petição. Lembra que eu falei ainda há pouco no bloco anterior, nos blocos anteriores da aula anterior, que, na verdade, eu posso sim, dentre as petições simples, que são aquelas que eu direciono ao juiz, mas que não têm nome, né, as petições inominadas, uma delas é o reconhecimento, o requerimento de reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagine que no meio de um processo, durante o processo, eu não estou na fase de resposta à acusação, eu não estou na fase de memoriais, eu não estou no momento para interpor recurso, nada disso, mas eu verifico a existência da prescrição. Eu vou apresentar uma petição para o juiz dizendo, excelentíssimo senhor doutor juiz, processo número tal, fulano de tal, através do seu advogado, vem a vossa excelência expor para, ao final, requerer o que segue. Verifica-se que, vou dar um exemplo, imagine que a prescrição tenha ocorrido durante a instrução probatória, ou seja, a denúncia foi recebida
E até hoje, ó, esse processo está lá, sei lá, já passaram 8 anos e esse processo não andou e tal, e ocorreu a prescrição. Você vai dizer ao juiz, olha, excelentíssimo senhor doutor juiz, fulano de tal, através do seu advogado, vem a vossa excelência expor para ao final requerer o que segue. Não deu um nome para a petição, é uma petição simples e nominada, né? Ele vai dizer, olha, a denúncia foi recebida em face do acusado, na data tal, sendo imputado a ele o crime X, que tem pena máxima de tanto tempo. Ocorre que, desde a data do recebimento da denúncia até o presente momento, já se passaram mais de 8 anos, sem que houvesse sentença condenatória, motivo pelo qual é evidente ter ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na forma do artigo tal. Nestes termos, requer seja reconhecida, assim ou diante do exposto, requer seja reconhecida e declarada a extinção da punibilidade pela prescrição. Nestes termos, espera deferimento com marca data advogado OAB. Pronto! É uma petição em que você chega para o juiz e conta uma história. Ó, aconteceu isso, me dá aí. Né? Ó, fácil. Aconteceu isso, me dá aí que eu tenho direito de receber. Tá? Então, é basicamente isso. E eu posso fazer isso, olha só, toda vez que se verifica a ocorrência da prescrição, eu posso, através de uma petição simples, sem nome, né, inominada, me dirigir ao juiz e pedir que ele reconheça a ocorrência da prescrição. Isso pode acontecer na fase de inquérito? Pode, tendo ocorrido prisão ou não. Isso pode ocorrer durante a fase de inquérito com prisão? Pode. Pode ocorrer durante o processo? Oh, meu Deus do céu, estou eu na prisão de novo. Pode ocorrer em qualquer momento processual? Pode. O que vai mudar, gente, de um momento processual para outro é o tipo de prescrição, a espécie de prescrição aplicável ao caso concreto. Isso é o que muda, entendeu? Agora, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer momento. Assim que verificada, o juiz deveria, inclusive, declarar a prescrição de ofício. É uma questão de ordem pública, que pode ser reconhecida independentemente de provocação. Mas, Ana, e se ele não declarou de ofício? Então, não custa o advogado pedir, não é verdade? Certo? Então, é simples assim. Você não tem que ficar, não é nenhum mistério, nem nenhuma sofridão, nenhum sofrimento, nada disso, tá? Então, o que, que acontece? Em qualquer fase, pode ser na fase de inquérito, pode ser durante o processo, antes da sentença, pode ser em grau de recurso e pode ser até mesmo durante a execução da pena. Em todos esses momentos, eu posso e devo alertar o juiz toda vez que eu verificar da ocorrência da prescrição. A diferença é que se eu estou no momento de apresentação de uma peça prático-profissional, exemplo, na hora de apresentar a resposta à acusação, peraí, então ocorreu a prescrição e eu tenho que apresentar a resposta à acusação nesse prazo, então eu vou colocar essa minha indicação de que ocorreu a prescrição dentro da resposta, né? Ocorreu a prescrição e eu estou no momento processual em que eu devo apresentar os memoriais, então eu vou lá e coloco dentro dos memoriais o pedido de que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição. Aí eu estou na fase da apelação, então coloque na apelação, né? Então, a qualquer momento, você pode suscitar. E se você está no momento de apresentar uma peça processual, qualquer que seja ela, então você vai incluir dentro dela aquela discussão sobre a prescrição. Inclusive, veja, na resposta à acusação, você tem lá, dentro do artigo 397, o inciso de número 4, que diz que é caso de absolvição sumária se já estiver extinta a punibilidade. E aí pode ser a prescrição ou qualquer outra causa extintiva da punibilidade, ok? Fato é, gente, que a gente tem uma tendência a confundir dois institutos, né? Nós temos uma tendência enorme a confundir, até porque, presta atenção, vê se isso não aconteceu com você. Olha só, você passou a vida inteira na faculdade, o tempo todo na faculdade, e o cara de civil, principalmente pessoa de civil, ficou o tempo todo falando para você de prescrição e decadência, prescrição e decadência, prescrição e decadência, prescrição. E aí você, ó, eu vou ser sincera, acho que nem no dia que eu estiver à beira da morte eu vou ter entendido prescrição e decadência no cível, vou ser sincera, porque minha cabeça funciona com penal. Mas vamos imaginar que você tenha entendido prescrição e decadência na esfera cível. Beleza,
Você entendeu. E aí chegou na hora, olha só, entendi prescrição e decadência no cível. Na hora que você vai aprender no penal, é o contrário. E aí mesmo é que você não entende nada, né? Mas na minha cabeça, na minha cabecinha, prescrição e decadência no penal são bem tranquilas, mas eu preciso que você abandone a visão do processo civil e do direito civil. Veja, eu não pareço Sabrina, não dou aula de processo civil, nem quero dar. Vamos deixar prescrição e decadência da esfera civil de lado. Agora a gente tem que abrir a cabeça para entender a diferença entre decadência e prescrição no direito penal. Ficou claro? E aí eu vou mostrar para você, no próximo bloco, essa diferença de forma bem clara. No entanto, embora decadência e prescrição sejam institutos distintos, as consequências penais desses institutos são idênticas. Então, qual é a consequência da decadência? A decadência é causa extintiva da punibilidade. Qual é a consequência da prescrição? A prescrição é causa extintiva da punibilidade. Então, está lá, e detalhe, com o mesmo fundamento legal. O artigo 107 diz, extingue-se a punibilidade pela prescrição e pela decadência. E a perempção, que é relativa à ação penal privada, ok? Então, reparem, ambas são causas extintivas da punibilidade. No entanto, eu vou fazer um comentário aqui que eu preciso que você entenda. A prescrição, ela ceifa o direito de punir, a pretensão punitiva estatal, na origem. Então, assim, ela, na verdade, ela extingue a punibilidade de forma direta. Ela ataca diretamente o direito de punir do Estado. A decadência, ela é uma causa indireta de extinção da punibilidade. Ana, por que você está falando isso? Eu volto já já.